Eu sou a Carol e eu li as duas piores séries de romance que o BookTok já viralizou. Se você me acompanha aqui ou em qualquer outra rede social minha, você sabe que eu sou aficionada por farofas da pior qualidade. Eu adoro um romance bobinho, sem sal, sem nada, só um grande romance para me alienar e achar que o amor existe na vida real. E dessa vez eu resolvi confiar no TikTok, péssima ideia, para escolher as minhas leituras e eu resolvi ler duas séries que estavam muito hypadas na época que eu escolhi, que foi a Dreamland Billionaires e a Twisted, que tem Twisted de vários loves, Twisted Love, Twisted coisa. Quando eu dou ao TikTok esse poder de escolher as minhas próximas leituras, eu sempre espero o pior, porque eu já li várias indicações vindas do TikTok que destruíram a minha sanidade mental, que eu odiei, e eu sabia que dessa vez vinha bomba, porque apesar de eu ter visto muitos vídeos falando muito bem dessa série de livros, eu também ouvi muita gente falando mal, descascando, querendo se matar. Eu estou nesse grupo de pessoas, então eu já adianto que esse vídeo vai ser uma grande descascação. Se eu fizer um ou dois elogios durante tudo, é muito. Ela tá no meu colo porque ela tá carente hoje, então se vocês ouvirem barulhos, o microfone provavelmente vai pegar os barulhos que ela faz, então culpa dela. A primeira série escolhida, que na verdade é uma trilogia, é a Dreamland Billionaires, que vai contar a história de três irmãos que acabaram de perder o avô, que era um grande bilionário, e esse avô deixou uma parte da herança, né, uma parte da empresa para cada um dos seus três netos, que para receber a parte deles da herança, cada um tem uma pequena cláusula a ser cumprida antes de receber, né, a herança. O primeiro livro é sobre o neto do meio, que é o Rowan, que à primeira vista é só um personagem frio, sem carisma, sem sal, sem nada, sem perspectiva, sem porra nenhuma, enfim. A cláusula dele para conseguir a sua parte na herança é que ele viaje para o parque da família, passe a ser o diretor, seja o diretor do parque por 6 meses, eles têm um parque de diversão, é meio ridículo na verdade, e reestruture o parque de alguma forma, sendo, sei lá, reinstituindo alguma coisa no parque para ele voltar a ter a essência de quando ele foi criado e não sei o quê. Então ele vai, se dispõe a fazer isso, viaja até o parque e numa das primeiras reuniões que ele participa como diretor, ele conhece a Zara, que é uma funcionária do parque, que trabalha lá há muitos anos, a família dela também trabalha lá, e o sonho dela é fazer parte do time de criação do parque, que são as pessoas que ficam responsáveis por novas atrações. Ela sempre teve esse sonho e uma das primeiras coisas que o Ron faz como diretor é abrir novas vagas para criadores, e ela acha que não tem potencial, mas ela fica bêbada em uma noite e acaba mandando uma inscrição, que na verdade é mais uma crítica a uma das grandes atrações do parque. Isso faz os olhos do Ron brilhar e ele chama ela para trabalhar no time de criação. Então ela é uma nova criadora, está cumprindo o seu sonho, só que em compensação ela tem que trabalhar com o pamonha seca do Ron, que para mim não é o pior personagem dessa série, porque existem os irmãos dele. E ele começa a se afeiçoar um pouco pela garota e acaba que ele tenta ajudar ela, mas ele não quer assumir que é ele que tá ajudando, então ele acaba criando uma segunda personalidade ali e começa a trocar mensagens com a Zara sem dizer pra ela que é ele que tá trocando mensagens com ela. Faz sentido? E ao mesmo tempo, não existe um desenrolar do casal. Eu acho que ela tem muito mais interação com a segunda personalidade dele do que com ele de fato. Só que é por ele que ela se apaixona e não pela segunda personalidade dele. Então, assim, eu acho que faltou muita coisa nesse livro. E tem que ressaltar que ele tá lá como diretor para reestruturar o parque. Ele não tem capacidade de ser minimamente humano. Então, boa parte dos atritos que existem entre os protagonistas no livro é porque ele não sabe ser um ser humano de verdade. Ele não consegue e parece que ela tá ali pra consertar ele, trazer brilho pra vida dele, porque antes ele era um pé no saco e agora que ele é apaixonado e namora ela, ele é uma pessoa muito melhor. O segundo livro dessa série, pra mim, é o pior, é o que mais foi difícil de terminar. É um livro intragável com personagens intragáveis, que é Termos e Condições para o Amor, também já tem no Brasil, e o nome dele originalmente é Terms and Conditions. Nesse livro nós temos o irmão mais velho, que é o Declan, que ele tá à frente da parte burocrática das empresas e ele é um urubu morto, basicamente. Ele tem um humor um pouco mais ácido do que o irmão do meio, do que o Ron. Ele tem um pouco de humor ainda. Eu acho que o Ron é o personagem mais cru, que ele não tem nada, ele não tem personalidade nem nada. O Declan ainda tem um pouco ali de humor, e o que ele tem de humor, ele tem de arrogância e babaquice. Então, ele é um grande empresário e ele tem uma assistente, né, ali, braço direito dele, que ele trata que nem bosta, basicamente. Iris, eu vou falar em português, a Iris.
é assistente dele e a cláusula dele para conseguir sua parte da herança é casar e ter um herdeiro. Tinha como esse velho morto ser mais babaca? Não, não tinha. Então essa é a cláusula dele, ele consegue uma esposa falsa, não consegue casar com a esposa falsa, e numa medida de desespero da assistente dele, que literalmente tem que praticamente fazer o trabalho dele por ele, porque nem isso ele é capaz, acaba se oferecendo para casar com ele, de mentirinha. É lógico que eles se apaixonam, só que o jeito dele de demonstrar que está apaixonado é um pouco ridículo. Ele fica diminuindo ela, colocando ela pra baixo, falando um monte de merda pra ela, chamando ela de incapaz, de insuficiente. Ele faz uma ou duas coisas bonitinhas pra ela no meio do livro, mas em sua grande maioria ele trocando ela pelo trabalho e fazendo ela se desdobrar em 72. Tinha tudo pra dar errado no meio dos percalços, dos caminhos, dos atritos, de tudo ali. Ele não tem um pingo de amor. Sabe, eu não consigo ver esse personagem apaixonado, eu não consigo ver a transformação dele de um homem cru. Eu consigo ver um grande babaca sendo um grande babaca 24 horas por dia. Uma personagem feminina que tinha tudo pra ser uma grande figura, sendo só mais uma coadjuvante, porque a arrogância do protagonista é colocada em primeiro lugar o tempo inteiro. O terceiro livro dessa saga, eu acho que ainda não saiu no Brasil, ou tá em pré-venda, não tenho certeza, que é Oferta Final. O nome original é, obviamente, Final Offer, que vai falar sobre o caçula dos 3 netos, que é o Callahan. E eu acho que é o personagem mais complexo até então. Ele realmente tem problemas. Ele não é só um arrogante babaca e ponto. A autora conseguiu desenvolver ele um pouco melhor. E na história do querido... Meu Deus, tem um cabelo na minha cara que tá coçando horrores. A cláusula deste querido irmão é nada mais nada menos do que voltar, passar um verão na casa do lago e depois vendê-la. Aí você pensa, parece ser o mais fácil. Não, porque quem mora nessa casa do lago e tem 50% dela e precisa estar em comum acordo sobre qualquer decisão sobre essa casa, a ex-namorada dele. Você pensa, uma ex-namorada, que tranquilo. Não, a ex-namorada que ele abandonou porque ele era viciado. Ele é o personagem mais complexo porque tem toda essa questão do vício, a gente não pode atribuir tudo que ele faz ali à babaquice, tem algumas questões que são mais sérias. Eu acho que esse livro a autora tentou dar uma estudada, talvez para dar um desfecho melhor ali pra série, mas eu acho que muito também se perdeu. Eu acho que muitas das atitudes babacas do Callahan acabam sendo justificadas pelo vício, e acaba que ela dá uma passada de pano pra ele muitas das vezes, e a Alana, que é a ex-namorada do Callahan, acaba tomando decisões um pouco controversas durante o livro. Óbvio que não se pode julgar uma pessoa apaixonada ali, né? Mas se eu fosse ela, no primeiro ato de descontrole, eu tinha caído fora e não voltado nunca mais. Eu acho que o grande ponto positivo desse livro é que existe uma criança que é uma filha da Alana. Uma filha da Alana é ótima, ela só tem uma, né? Que é a filha da Alana, que é uma criança super carismática. Eu acho que boa parte das ações positivas do Callahan durante esse livro são por causa da criança, que eu já esqueci o nome, mas eu acho que é um grande ponto positivo. E no final das contas, nesse livro, tudo se acerta de uma maneira ok. Eu acho que é um desfecho mais positivo do que dos outros livros, apesar de que eu acho que tem muita coisa que ficou meio mal desenvolvida durante a história. Mas eu acho que ele é o irmão que tem mais personalidade, é o irmão que tem mais história, tem mais profundidade no livro e também é o livro mais emocionante. Eu acho que não por conta do casal principal, do Callahan e da Alana, mas por toda a história que envolve também a criança junto. Então eu acho que ficou um balance legal. Eu acho que dos 3 é o que eu menos odiei, mas também não é um livro que eu leria de volta ou que eu indicaria dizendo que é uma grande obra da literatura, porque não é. A segunda série que eu li foi a série Twisted, que conta com Twisted Love, Twisted Games, Twisted Hate e Twisted Lies. Que é livro que não acaba mais. O primeiro livro vai falar sobre a Ava e o Alex. Ava. O Alex é um CEO milionário, prodígio, gênio, que tem muito dinheiro, muita grana, muito tudo, e ele é obcecado por vingança porque mataram a família dele quando ele era muito pequeno, então ele vai em busca dessa vingança e tudo que move ele é essa vingança. E a Ava, em compensação, é só uma garota que tá na faculdade, sonhadora, corre atrás dos seus sonhos, e ela, tudo que ela quer é parar de ser vista como incapaz, porque quando ela era pequena, a infância dela desmoronou, a mãe dela tentou matar ela, depois se matou, uma coisa muito cabulosa, e ela tem um irmão, que é o Josh, e esse irmão dela é melhor amigo do Alex. E aí, quando o Josh resolve fazer um intercâmbio pra fora, ele resolve que é uma ótima, excelentíssima ideia deixar o Alex, o melhor amigo dele frio e sem personalidade, pra ficar de olho na Ava, que é a irmãzinha dele. Esse livro se desenrola em um grande... A protagonista, que deveria ter personalidade, só sabe
cheirar o rabo do macho, e o macho em questão é um sensal, prepotente, arrogante, sem personalidade alguma. Eu acho que esse é o protagonista mais sem personalidade que eu já li na minha vida. Ai, porque ele é protetor, ai, porque ele gasta o dinheiro dele. A demonstração dele de amor é diferente, não. Não tem essa de demonstração de amor pra mim. O cara é um babaca que tá mentindo pra ela, não quero contar o plot do livro, mas ele tá. E tudo que ele diz estar fazendo por ela e por amor acaba se perdendo, além de que no final a reconciliação deles beira a psicopatia, ele faz coisas absurdas, tipo seguir ela na rua por anos, até ele conseguir ter a atenção dela de volta. Esse livro é uma desfeita absurda pra quem gosta de romance. Não tem romance nesse livro, tem algo que a autora quis dizer que era um romance mascarado com muita, muita, muita insalubridade. O segundo livro da série é Twisted Games, que eu acho que ele é 60% mais interessante do que o primeiro livro da série. O nome em português é o quê? Jogo do Amor. Não sei se eu cheguei a citar, mas essa série gira em torno de um quarteto de amigas. Então, o primeiro é da Ava e o segundo é da Bridget, que é, na verdade, uma princesa. Por isso que esse livro é muito mais interessante. E o romance, ele vai se desenrolar ali em torno dela, da Bridget, que é a princesa, e o Rhys, que é o seu novo guarda-costas. Esse livro aqui beira um Grump and Sunshine ali. Eu acho que o Rhys, ele é um personagem com muito mais personalidade do que o Alex no primeiro livro. Ele realmente tem ali um pouco de humor, ele tem ali uma braveza, ele pelo menos demonstra alguma coisa, mesmo que seja ódio e irritação, pelo menos ele tá, né, demonstrando algo, diferente do Alex no primeiro livro. E eu acho que a história realmente é muito mais interessante, que não são só dois patetas fazendo patetice, tem ali todo um enredo e coisas mais delicadas e complicadas em torno de tudo isso. E eu acho que justifica as cenas meio podres. No primeiro livro, tem muitas cenas que beiram ali um dark romance. Na minha cabeça não faz sentido, porque em momento algum a autora diz que esses livros são dark romances. E tem cenas muito pesadas, no primeiro livro principalmente. O segundo tem, mas eu acho que ali, pela história mesmo, justifica um pouco mais o primeiro livro de forma alguma. Enfim, e tem toda aquela coisa de a Bridget ser uma princesa, não sei o que o Rhys esperava, e ele acaba se apaixonando, e ela também, mas é um romance proibido, tem tudo que envolve a mídia, enfim. Eu acho que esse livro dá pra passar. Eu acho que existe química entre os personagens, eles não são dois pamonhas. Eu acho que tanto a Bridget quanto o Rhys têm ali um quê de personalidade, tem motivações para agirem da forma que eles agem, então eu acho que esse livro dá para passar. Eu diria que, não vou dar vereditos ainda, mas eu acho que passa. Demos bastante, podemos passar. O terceiro livro é Amor e Ódio, que é Twisted Hate, que é o livro da terceira amiga, que é a Jules, que faz par romântico com, olha só, o Josh, o irmão da Ava do primeiro livro. Eles se odeiam desde sempre, eles ficam se bicando. Desde que a Ava virou amiga da Jules, o Josh não vai muito com a cara dela, ela também não vai muito com a cara dele. Só que elas são melhores amigas, então eles precisam conviver bastante ali, essa relação de o irmão da minha melhor amiga. Acontece que eles não se gostam, mas acaba que eles vão trabalhar de voluntariado no mesmo lugar e eles têm que conviver muito, muito tempo e acaba que os limites começam a se nublar um pouco, o que é ódio, o que não é, e eles acabam se pegando. E daí dá tudo errado, tudo degringola, porque óbvio que eles resolvem estabelecer ali um acordo de vamos se comer e tá tudo certo. Só que é óbvio que eles acabam se apaixonando. E esse livro tinha tudo pra ser o meu favorito da série, porque os dois personagens são cheios de carisma. Tudo que não tem de carisma nos personagens, no resto dos personagens dessa série, esses dois têm. A Jules é super bem resolvida, uma mulher super forte, super independente. Ela não é aquela garota que fica mendigando pra atenção de um macho babaca. Apesar de terem alguns momentos de insegurança, eu acredito que a autora conseguiu retratar isso de uma forma realista, assim. E o Josh é super divertido, super engraçado, faz um monte de piada, super falador, ele é diferente dos outros personagens ali, meio babacões. Ele é, mas não tanto. Até que o plot desse livro acontece. E se você me conhece, você sabe que um dos plots que eu mais tenho pavor é de falta de comunicação. Adivinha só qual é o plot desse livro? Falta de comunicação. A Jules tem ali um segredo guardado que ela não gostaria que fosse revelado e pipipi, popopó, e ele acaba sendo revelado de uma forma ou de outra. Só que ela resolve que mentir pro Josh é uma boa ideia, e aí quando o Josh descobre, ele não age de uma maneira que eu acho saudável, ele faz um monte de merda, diz um monte de merda pra ela que não justifica. O fato dela ter mentido não justifica o jeito que ele age com ela. E eu sinto que depois daí o livro se perdeu um pouco. Eu acho que a reconciliação deles não é tão fervorosa e bonita quanto eu gostaria que tivesse sido. E eu acho que nenhum dos dois paga o que eles fizeram da forma correta. Faz sentido? Eu acho que
falta ali um pouco de senso de realidade para a autora, as coisas se resolvem de um jeito meio irrealista que eu não gostei. O último livro, tá vendo meu olho piscar? É Twisted Lies. Eu acho que esse livro ainda não foi traduzido para português, então além dele ser top piores coisas que eu já li na minha vida, eu tive que ler isso aqui em inglês, o que foi muito pior. Nesse livro nós temos a quarta amiga, quarta, Carolina? A quarta amiga, que é a Stella, que ela é uma grande influencer que de felicidade não tem muita coisa na vida dela. Ela pode ser uma influencer bem-sucedida, mas ela gasta todo o seu dinheiro cuidando de uma babá antiga dela, que está em um asilo, e além de tudo ela tem um perseguidor. Gente, juro, creepy. E ela também tá tentando alcançar números nas redes sociais para ser patrocinada por uma marca que ela sempre quis, e o assessor dela acha que é uma ótima ideia ela entrar em um relacionamento falso para dar um pouco mais de buzz nas páginas das redes sociais dela. E acontece que ela está morando de aluguel num apartamento de um cara muito rico, que deixa ela morar lá por uma bagatela, então já é meio suspeito. E esse cara é Christian Harper, que é simplesmente o personagem mais bem falado dessa série. E eu fico pensando, cadê a terapia de vocês? Que o Christian Harper é simplesmente o personagem mais absurdo que eu já li na minha vida. O cara é simplesmente obcecado pela Stella. Aí você se pergunta, ele é o perseguidor dela? Não, ele não é. Mas poderia. Porque as coisas que ele faz, diz e o modo como ele age nesse livro beiram a psicopatia, de verdade. Tipo, o cara tem um arquivo com informações sobre ela guardados no guarda-roupa. Ele deixa ela morar no apartamento dele, né, no prédio dele, praticamente de graça. Ele faz tudo o que ela quer. Ela pede, ele dá. E eles se apaixonam porque ele é uma pessoa meio difícil e complexa, e ela fica curiosa sobre ele. E ele se apaixona por ela porque ele não consegue entender como ainda existe uma pessoa boa como ela. E pra mim esse livro é o pior, tanto pelos comportamentos do protagonista, que como eu já disse, beiram a psicopatia, quanto pelo teor de algumas cenas. Ele é um livro muito, muito, muito esquisito, porque é aquilo que eu falei, ele facilmente se encaixaria em um dark romance, mas ele não é. Porque essa autora é dodói da cabeça. E ela escreveu um dark romance, não quis dizer que era um dark romance pra gente. Ela escondeu pra nós, tá? E quem lê isso aqui e diz que não é um dark romance, tá ficando doido, maluco, um biruta, junto com o Christian Harper. Vocês dois precisam de terapia, de um psicólogo muito bem pago, de um psiquiatra remedinho. Em cada cena de, sei lá, morte, tortura, que não faz sentido quando você tem um enredo entre uma influencer, um CEO e fake dating. Tá? Isso aqui era pra ser um livro leve. E do nada tem morte, assassinato, arma. Não. Então, assim, esse é um livro que nenhuma parte dele me prendeu. Eu fiquei agoniada com a forma como os protagonistas acabaram se juntando. Eu acho que também a forma como o protagonista paga pelos pecados que ele cometeu durante o livro não é suficiente. Não é proporcional ao que ele fez. Eu acho que o que ele faz pra conquistar a confiança dela de volta não é proporcional ao que ele fez pra perder a confiança dela. Faz sentido? E eu gostaria muito que a Stella fosse um personagem desse livro também. Seria bem legal. Porque, além de tudo, eu acho que ela é, das três amigas, a mais apagada. A Ava se destaca porque ela é insuportável. A Jules porque ela é legal, a Bridget porque é uma princesa, e a Stella é só a Stella. Eu acho que a autora quis tanto fazer um personagem apaixonante que ela pesou a mão e deixou ele maluco, e ela esqueceu de dar personalidade e enredo pra protagonista, que deveria ser uma mocinha com que a gente se identifica, porque ela tem problemas mais reais e é uma coisa mais, né, dos tempos atuais, porque ela é influencer. Eu acho que tudo é muito perdido nesse livro. Tudo fica muito confuso, parece que a autora jogou todos os plots que ela conhecia num livro só, deu no que deu e deu errado. Deu bem errado. Bom, o que eu consegui tirar de proveitoso dessas leituras, além de muito ódio, muita raiva e muito desgosto, foi que terapia é essencial. A minha terapia está em dia. Se a sua leitora, que está aí do outro lado dessa câmera, não está em dia, recomendo, assim, tranquilamente que não leia, não faça a leitura de nenhuma dessas duas séries. Isso aqui é coisa de maluco. As duas escritoras estavam lelés da cabeça quando elas escreveram, e quem recomendou isso aqui no TikTok falando que era puro suco do romance, tá mais louco ainda. Porque se você espera um romance levianamente ou remotamente parecido com qualquer um dos romances que tem em qualquer um destes 7 livros, eu sinto que esses livros, eles passam muito aquela vibe de homens que precisam ser consertados. E eu não nasci pra consertar macho nenhum.
Eu quero, se um dia for para eu ter um relacionamento com um homem, que ele venha em perfeito estado e que não precisa consertá-lo. Não precise consertá-lo, não sei falar também. Acredito que existem tantos romances bons, bem escritos, retratados, saudáveis, felizes, que quando chega esse tipo de leitura na minha mão e eu vejo que as pessoas estão gostando, estão apreciando, estão espelhando suas expectativas nesse tipo de atrocidade, eu fico um pouco preocupada, de verdade, porque não é possível que não exista nada mais legal pra você do que um homem pisando em você, te tratando que nem merda, sendo um bosta, seca com você, fazendo um monte de cagada e depois implorando pelo seu perdão. O homem não tem que implorar pelo seu perdão porque ele não precisa precisar dele. Entendeu? Se você quer um relacionamento feliz e bem estabelecido, existem milhares de outros livros que você pode usar para aumentar essas expectativas. Ter feito isso foi muito prejudicial para minha cabeça. Eu tenho sequelas que eu vou levar pro resto da vida. Eu tenho pesadelos à noite com o Christian Harper. Eu tenho medo de levantar e ter um Alex Volkov parado na minha cozinha. E eu tenho medo de tropeçar num parque e quem vem me oferecer ajuda é o Declan. Tudo que eu tinha de positivo para falar sobre esses livros eu falei enquanto eu estava falando sobre cada um deles, o que é pouquíssimo, quase nada, nenecas, um tantinho assim. Se você ainda não leu, eu recomendo que não leia. Se você está lendo, comenta aqui embaixo pra mim se você também tá ficando biruta das ideias. E se você já leu e gosta, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o contato do meu terapeuta. A partir de hoje eu não confio na opinião do TikTok pra mais nada. Se você tá indicando um livro no TikTok, eu não vou acreditar em você. Não esquece de me acompanhar nas minhas outras redes sociais. Lá eu tô sempre atualizando vocês sobre o que eu estou lendo no momento. Também não esquece de se inscrever nesse canal pra me ver surtar mais algumas vezes. Eu vou tentar não fazer isso aqui de novo, pelo bem da minha cabeça, mas caso eu faça, eu preciso estar inscrito pra saber se eu vou fazer ou não. Deixa um like nesse vídeo pra ele aparecer na página principal do YouTube, pra eu ganhar uma miséria, que pelo menos dê pra pagar os e-books desse livro. Um beijo.